você sai hoje... Você sai daqui, ir aqui na esquina tomar um café, você não acha nada saudável. Sim, Você com não certeza. acha. Então, para você ter essa rotina, você precisa ter a disciplina de você fazer e você levar. Hoje, o mundo moderno, né, tá propiciando essas doenças. Tanto que a gente só vê aumento de obesidade, só vê aumento de doença renal. Já não tem clínicas hoje o suficiente para absorver todo paciente que precisa de diálise. Então, Eu lembro na faculdade, quando a gente andava, os pacientes ficavam 1 semana, 2, 3 semanas esperando uma vaga. De fato, uma crise humanitária, assim, que a gente passa. Se a gente entrar bem a fundo nesse mundo da hemodiálise, da diálise em si, não está um cenário confortável, não está um cenário legal. Mas a gente tem que ir contra o sistema, né? Hoje em dia, você tem que lutar muito para ter saúde. Porque se você seguir o flow do mundo... você vai acabar adoecendo. Porque a gente só corre, trabalha. Parece que nós ficamos muito mais ativos, né? Trabalhando, tendo mais funções. A gente produz muito do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de coisa, a gente produz bastante, mas 80% do nosso tempo é sentado na frente de um computador. Eu ainda fico em pé de vez em quando eu tô operando, mas eu tô em pé parado. Eu ainda não tô nem em pé andando. E aí você vai querer comer o mais fácil, o mais rápido, e geralmente são essas comidas ultraprocessadas, industrializadas, que tem tudo que a gente não poderia consumir. E a gente que sabe, que vê, né, já é difícil, imagina para quem não tem acesso à informação. Às vezes eles chegam e falam, mas doutor, eu não como nada de errado. Mas você precisa ver o que é errado para ele, né? Eu como pouco, não sei porque eu engordo, mas você vai analisar ali aquele diário alimentar, são coisas nada nutritivas, não tem nenhum nutriente, só tem caloria. Eles ficam no carboidrato, proteína e gordura. Esquecem da parte micronutriente, né? Exato. E acaba sendo que é mais complexo, às vezes, você realmente, o que você falou, né? Mudar a cabeça. Eu vejo muito isso com disfunção erétil, né? Disfunção erétil é um papo muito parecido. Porque a gente tem medicamentos, tem terapias que funcionam, tem cirurgia, tem prótese de pênis que vai resolver, mas eu costumo falar, olha, a tadalafila vai funcionar até X momento. Se você não mudar seu hábito de vida, ela vai parar de funcionar, não tem conversa. Sim. Porque a doença vai progredir. Sim. E é uma questão multifatorial, né? A pessoa, ela precisa melhorar a dieta, a atividade física melhora muito, né? Performance, a saúde em geral, o psicológico. E hoje em dia as doenças da mente também vieram, assim, com tudo nesse mundo que a gente tá. E acaba tudo atrapalhando. Eu falo que é um ciclo que você tem que dar a volta ao contrário. Então, você tem que sair daquilo, sair do sedentarismo, tentar dormir melhor, controlar estresse, porque uma coisa leva a outra. Você não dorme, vive estressado, só pensa em trabalho, 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 não tem tempo para se cuidar, para fazer uma atividade física, você só vai naquela linha de... É doença. E a hora que você vê, já não tem mais volta. Não tem mais volta. E para quem já entrou na hemodiálise, né? A saída provavelmente seria o transplante. Sim. A verdade... Tanto o transplante quanto a diálise são terapias de substituição renal, né? Hoje a gente chama de suporte renal artificial. Então, a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante. Muita gente confunde e acha que o transplante vai curar. E, na verdade, não. Ele é mais uma forma de substituir a função do rim. Mas ele dá mais qualidade de vida para o paciente. Pelo fato de não ter que ir para uma clínica 3 vezes por semana. Só que ele tem que ser muito bem avaliado, muito bem indicado. Não são todas as pessoas que estão aptas a transplantar. Esse paciente tem que estar com... É o que eu falo. Às vezes o paciente ele chega na hemodiálise e ele acha que tudo acabou. Né? Ele falou assim, agora acabou, não tem mais o que eu fazer. E não. Quando o paciente chega na diálise, ele está indo para uma terapia de suporte para manter as funções do corpo, porque o rim é um órgão vital, então não se vive sem rim, assim como sem coração, sem pulmão. Para manter o equilíbrio do corpo, e ele precisa continuar se cuidando para não ter uma insuficiência cardíaca, para não ter vasos doentes, que é isso que vai deixar ele apto a fazer um transplante, porque a cirurgia é uma cirurgia grande, precisa de vasos sanguíneos bons, de um coração bom, e depois ele ter os benefícios e o sucesso desse transplante, conseguir viver, voltar à vida normal, né? Entendi. Eu acho que eu vi um tempo atrás uma notícia sobre a questão de usar rim de porco, né? Sim, sim. Como é que tá isso aí? Olha,
Fizeram aí, ainda está em estudo, né? Não é nada ainda muito... Nada muito certo, não. Mas já é um avanço, já é um começo, pelo menos alguma outra saída, né? Uma luz no fim do túnel, vamos dizer. Mas ainda nada muito bem definido. Ainda não tem nenhum protocolo, nada. Ainda é tudo muito experimental. Muito experimental, Com questão de tecnologia, ainda não tem nenhuma... Também não. Já se falaram em rim artificial, rim biônico também. Tudo em fase experimental. Diálise em casa seria só diálise peritoneal? Não. Já tem hemodiálise em casa, mas em grandes centros, né? Aqui em São Paulo era uma realidade. É uma diálise que tem um custo mais alto, então geralmente quem tem acesso são os pacientes que têm convênios, e alguns convênios, não são todos, mas já é uma realidade. Então, tem pacientes que não têm a indicação de fazer a peritoneal e ele consegue fazer hemodiálise em casa. Vai uma máquina, vai uma enfermeira, o médico. Mas a máquina é muito parecida com a máquina... É a mesma máquina. Isso. A única coisa é que tem alguém que vai transportar. E aí usa o sistema de osmose. Isso. É como se fosse fazer uma diálise numa UTI. Entendi. Acaba melhorando, mas mesmo assim a tecnologia ainda não conseguiu substituir a máquina da hemodiálise ainda para ser algo mais transportável, vamos assim dizer, né? Isso. Porque para quem nunca viu uma máquina de hemodiálise, é uma máquina grande, né? É uma máquina grande, Junto com ela tem que ter uma osmose, que é uma outra máquina para ter a água, o tratamento de água adequado para ser feito. A diálise peritoneal, eu acredito que entre as opções, ela pode dar um pouco mais de liberdade para o paciente. Não são todos que têm indicação e acesso. E ela depende, sim, se você for falar, mas é muito melhor fazer diálise em casa, fazer uma diálise peritoneal. Mas ela depende muito também, como a gente falou, o mindset do paciente. Ele tem que ser um paciente muito aderente, porque é ele que vai se ligar todos os dias. Então, ele precisa ter aquela ideia. Não, eu tenho meu tratamento, aquele compromisso diário. Então, se é difícil a gente ter compromisso com dieta e atividade física, ele tem que ter o compromisso de todos os dias, ele tem que ligar. A peritoneal é diária? É diária. Existem alguns casos que a gente faz menos vezes quando o paciente tem uma função renal residual, mas ela é diária geralmente quando o paciente dorme. Então, ele vai deitar para dormir, ele conecta na máquina, né? Para quem não sabe, a diálise peritoneal, ela é feita pelo abdômen. Ela não é através de sangue. Então, a gente insere um catéter no abdômen, que fica ali no peritônio. Esse peritônio ele é ricamente vascularizado e a gente introduz ali pela máquina o líquido de diálise, que é um líquido preparado, que tem eletrólitos, glicose, e isso, através desses capilares do peritônio, que vai haver a troca. Então, tira as impurezas, tira o excesso de líquido e depois o líquido é drenado. Entendi. Então, é diferente. Já a hemodiálise, ela é através do sangue. Então, tira o sangue do paciente, passa na máquina, faz a limpeza e devolve. Bacana. Acho que falamos bastante coisa de doença renal crônica. Então, com relação à prevenção, é mudança de hábito de vida. Hoje tem os medicamentos mais novos, né? Que você chegou a comentar. Sim. E tem alguma indicação, por exemplo, assim, chegou nesse limite, entra com a medicação ou é muito individual? Como assim? Por exemplo, as medicações... Um paciente que tenha doença renal crônica estágio 2 ou 3 por pressão alta ou diabetes. Essas medicações, elas conseguem fazer o paciente recuperar alguma função renal? Recuperar... Depende de como ele chega. Às vezes, ele chegou com uma disfunção crônica, mas tem uma certa agudização. Tomou um anti-inflamatório recente, fez uma cirurgia, fez uma revascularização. Geralmente, a gente pega muito paciente revascularizado, fez um cateterismo. Então, essa alteração que está mais importante, a gente consegue melhorar um pouco e estacionar. Eu acho que o foco principal é sempre estacionar. Eu falo para o paciente, se a gente conseguiu estacionar, nós já estamos ganhando. Tá. O melhorar já é um bônus, né? Entendi. Mas a gente sempre vai tentar buscar um melhor. A diferença principal da aguda da crônica é o tempo. É o tempo. É o tempo e a causa. Sim. Tempo e a causa. Mas se você pega, por exemplo, um paciente que tem uma doença renal crônica, ele tem, por exemplo, um quadro de uma infecção renal aí, uma pielonefrite, que ele vai para uma sepse, vai para uma UTI, aí ele tem um quadro de uma insuficiência renal aguda sobreposta a uma insuficiência renal crônica. Isso é uma grande chance dele piorar a insuficiência renal crônica dele. Com certeza. Mais do que se fosse um paciente com função renal normal. Então, há essa grande chance dele piorar e não conseguir reverter. Porque já é um rim fraco, doente. Não tem reserva, né? Não tem reserva.
mas também há a possibilidade de voltar ao que era, o basal, que a gente chama. Entendi. Boa. E, Tawane, com relação aos cálculos renais, você tem muito paciente que tem doença renal crônica com cálculo renal? Também, mas não é a principal causa, né? A maioria dos pacientes função renal normal.